Olá, bom dia, quinto ano, bom dia, famílias, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Ontem nós falamos sobre a água, né? Trabalhamos sobre a importância da água para a vida do ser humano. E a água faz parte do nosso meio ambiente. Hoje a Tia escolheu um lugar para gravar, onde tem várias árvores aqui em meio à natureza. E para falar com vocês sobre esse assunto, o quanto é importante nós valorizarmos o espaço em que nós vivemos, né? Nós temos que ter esse cuidado com o nosso planeta, com o meio ambiente que nós vivemos, saber preservar todas as espécies de árvores, de plantas, de animais, né? Nós temos que valorizar essa riqueza que nos rodeia e que faz parte do meio em que nós vivemos, né? E hoje nós iremos trabalhar a parte de língua portuguesa do PET, tá? Qualquer dúvida aqui estará aqui à disposição para estar auxiliando vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Olá, turminha! Hoje nós iremos falar sobre cartoon. Cartoon é um gênero que nós temos dentro da língua portuguesa, um gênero textual. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele? Bom, o cartoon, então, ele vem sempre através de desenhos, né? Ele pode ter linguagem verbal ou não verbal. Ele não tem ligação com uma realidade. Ele não precisa ser um fato histórico que esteja acontecendo no momento. E ele pode retratar qualquer situação, sabe? Seja ela temporal ou atemporal. Como a gente está vendo aqui nessa ilustração, a gente está vendo os peixinhos ali, né? Aonde eles estão tentando entrar, eles estão num rio poluído, tentando entrar por uma tubulação e eles falam, não vejo luz no fim do túnel, né? Então, o que eles querem dizer com isso? Eles estão de uma forma humorística, né, querendo dizer que ali naquele rio, ali naquele lugar, eles não estão vendo salvação, eles não estão vendo um lugar que não seja poluído, eles não estão vendo um lugar para ir, ou seja, eles não estão vendo a luz no fim do túnel. Bom, por que então esse gênero se chama cartoon, né? Porque ele passa uma mensagem sempre em forma de quadrado, sempre em um quadrado, né? Num quadradinho vem o desenho aonde está passando essa mensagem verbal ou não verbal. Por isso o nome cartoon. E cartoon vem do inglês, ou seja, cartão. Então por isso o formato é em quadrados. Então por isso o nome cartoon, porque vem do inglês cartão. Aqui nós podemos ver um cartoon que representa um pouquinho da realidade de algumas crianças brasileiras, né? Nós temos duas crianças ali vendendo picolé ou água, ou algo assim, na praia, né? Em que uma pergunta para a outra, já sabe o que quer no Dia das Crianças? E ele responde, férias, né? Ou seja, ele está cansado de trabalhar, ele quer férias. Então aqui esse cartoon representa uma coisa normal, uma coisa do cotidiano em forma de desenho e de fala. E esse último cartoon também traz, então, por meio da linguagem falada e do desenho, também uma outra realidade, né? Em que a professora pergunta, por que você está chorando, Chiquinho? E ele responde, Juca jogou meu sanduíche no chão. E a professora pergunta, de propósito? E ele, não, era de salame mesmo. Ou seja, de uma forma alegre, de uma forma humorística, né? Ele respondeu à professora, ou seja, ele não entendeu que a professora estava perguntando se o amigo tinha feito de propósito, tinha feito por querer jogar o sanduíche no chão, né? E aí ele acaba respondendo que não, que o sanduíche era de salame. Então, na verdade, o cartoon aqui ficou engraçado porque não houve esse entendimento da fala entre a professora e o Chiquinho. Então vamos lá, crianças. Dica para o estudante. Querida criança, a nossa atividade de hoje vem nos mostrar o que é um cartoon. Precisamos conhecer esse gênero textual para compreendermos que cada pessoa analisa um fato ou situação pela forma
como entende ou conhece o assunto. No geral, o cartoon aborda situações que poderiam ocorrer em qualquer tempo ou lugar, tratando com humor crítico os costumes humanos sem fazer referência a uma personalidade em específico, tá? Então, hoje nós iremos trabalhar o gênero textual cartoon, tá? Que é um tipo de texto também. Atividades. Leia o texto abaixo e responda as questões. Olha, aqui tem uma imagem, né, de um cartoon e a pessoa falando: que calor, não consigo encontrar uma sombra. Por que ele não consegue encontrar uma sombra? Todas as árvores foram cortadas, né? Então está falando sobre a questão do meio ambiente, né? O que aconteceu? O homem cortou todas as árvores, não ficou nem uma sombra ali. Esse cartoon trata de qual assunto? B. Marque com X a resposta correta. Esse cartoon foi escrito com a intenção de divertir o leitor, notificar um fato, fazer uma crítica ou contar algo ao leitor. Então, nós vamos analisar direitinho e ver quais dessas opções é a opção correta, tá? Letra C. Esse cartoon apresenta linguagem verbal e não verbal, né? Lá tem as imagens, os desenhos representando e tem um balãozinho com a parte escrita. Copie o texto escrito no cartoon. Então, você vai lá e vai copiar a parte do balãozinho. Quais os nomes dos sinais de pontuação utilizados no texto? Então, você vai observar quais sinais de pontuação tem no texto e copiar aqui, escrever o nome. 2. Agora chegou a sua vez de produzir um cartoon. O tema abordado em seu cartoon será o consumismo. Para te auxiliar na compreensão do tema, siga os passos a seguir. A. Leia o texto de Roseli Saião sobre o consumismo infantil nesse link. Então, a tia Adriana vai pegar esse texto e vai postar no grupo para vocês. Se você não tiver internet, peça aos adultos da sua casa para te explicar o que é consumismo. Vale olhar no dicionário também. B. Após analisar informações disponibilizadas sobre o consumismo, é hora de iniciar a produção de seu cartoon. Anote a sua opinião a respeito do consumismo, pense em uma imagem que exemplifique e desenhe e dê um título ao seu cartoon. Então, vocês irão dar um título, né? Depois, logo após, vocês irão fazer um desenho sobre ele. Após finalizar, escreva um parágrafo descrevendo a crítica feita ao consumismo em seu cartoon. Então, criança, a tia irá postar esse texto que fala sobre o consumismo, né? O próprio nome já fala, consumismo, vem da palavra consumo, né? Porque às vezes a gente consome muita coisa sem necessidade, né? Simplesmente pelo fato de querer adquirir. Então, a tia irá postar o texto. Roseli Saião. Consumismo infantil. O que uma adolescente de 14 anos faz com 40 pares de sapatos? Essa pergunta eu me fiz ao ler, em um jornal do interior paulista, uma reportagem com uma criança e adolescentes a respeito do consumo. Os personagens tinham entre 9 e 16 anos e todos mostraram ser consumidores vorazes. Alguns exageravam no número, como a garota citada, outros em modelos,
uma menina de 9 anos contou que troca de celular aproximadamente a cada 6 meses, porque não gosta de ter coisa antiga. Outra pergunta: o que uma garota dessa idade faz com um telefone celular? Os pais, os responsáveis por esse comportamento, talvez nem saibam o que têm ensinado aos seus filhos, permitindo que consumam tanto, porque eles atendem aos pedidos dos filhos de modo tão impensado. Alguns o fazem porque, por terem poder aquisitivo, não veem motivo para privar o filho de algo. Outros não resistem aos apelos dos filhos, nem a carinha de felicidade que fazem quando obtêm o que queriam. Carinha que costuma durar pouco. É bom lembrar. Outros, ainda mesmo sem ter clareza do fato, esperam comprar determinado comportamento ou expressão de afeto, né? Às vezes dá um presente para o filho com a intenção que ele mude um comportamento, que ele perceba que tem amor, que tem carinho. O problema é que os mais novos têm aprendido a consumir por consumir, sem crítica e dando mais prioridade ao ato de consumir do que ao uso do objeto. Afinal, que uso tem para uma criança um modelo novíssimo de aparelho celular? Com todas as inovações tecnológicas, o que faz uma criança com um quarto repleto de brinquedos ou uma adolescente com 40 pares de calçados? Se os pais observarem, perceberão que quanto mais os filhos têm, menos desfrutam. É mais fácil ver uma criança com poucos brinquedos desenvolver interesse pelo que tem do que observar outra escolher um brinquedo entre as suas muitas opções. O provável é que ela não se entretenha. Em geral, a responsabilidade por essa ganância consumista recai quase que totalmente sobre o marketing e a publicidade, tão sedutores e dirigidos cada vez mais ao público infantil. Vamos reconhecer. As estratégias utilizadas por eles exploram tendências de comportamento que eles já vislumbram existir. Portanto, a responsabilidade também é nossa, dos adultos que educam, além de se tornarem dependentes do consumo. Com essa atitude da parte dos pais, crianças e adolescentes se tornam vítimas de modismo sem questionar, sem refletir e sem considerar o que esses modismos têm a ver com eles. Tem um bom exemplo que tive a oportunidade de presenciar outro dia. Um grupo de adolescentes entre 12 e 13 anos caminhava no shopping em busca de algum programa. Uma menina perguntou à outra onde eles estavam indo e teve como resposta que iriam tomar café em um local badalado e recém-inaugurado. Já passavam das 20 horas. É bom ressaltar: tomar café? Vamos tomar sorvete, reagiu a garota, mas a resposta que ela ouviu foi convincente, já que não esboçou outra reação. A amiga disse: agora a moda aqui é tomar café. Está todo mundo lá, e lá foram elas. Eu fiquei pensando nesse retrato de uma infância corrompida por motivações comerciais com a anuência dos pais. Então, o que as crianças hoje em dia correm atrás? Do que está na moda, do que os outros estão fazendo também, né? Então, é esse um assunto do